partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Agora são 13 horas e 35 minutos. A gente está de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde. Hoje conversando sobre comportamento humano, liderança e desenvolvimento. Entendendo um pouquinho, né, por que conhecimento sozinho nem sempre é suficiente para a gente transformar resultados. E como que as nossas atitudes, nossos valores, a nossa inteligência emocional pode fazer a diferença nas nossas vidas e também nas nossas empresas e, por consequência, nas cidades. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o método CIS, que vai ser realizado aqui em Santo Ângelo nos dias 5, 6 e 7 de agosto, e entender um pouco como que essa experiência aí vai trabalhar essas crenças, comportamentos e desenvolvimento pessoal, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Bom, sobre isso, né, acho que tem muita coisa agora para a gente conversar sobre, né, a respeito dessa metodologia, um pouco que vem ao encontro do que a gente falou, né, nesse primeiro bloco. Mas, assim, como é que a gente percebe, né, para dar esse primeiro passo? Porque até eu entender, né, que eu sou uma incompetente inconsciente, né, tem um caminho aí. Aí, para eu conseguir dar esse primeiro passo, né, tem um trabalho a ser feito, né, em que o momento que vocês perceberam, né, que todo esse processo dentro do comportamento humano está totalmente ligado também ao comportamento do empresário, por exemplo. A gente vai fazer isso agora via CDL, certo? E a ideia é a gente dar aí uma orientada, digamos assim, né, no inconsciente dos empresários aqui da cidade que vão ter oportunidade de participar, né, dessa jornada aí que vai acontecer nesses 3 dias. Onde que se liga essa parte do comportamento humano e do empresário que vai estar lá na linha de frente? Eu entendo o seguinte: o incompetente consciente, existem 2 formas para a gente buscar o conhecimento, né? Buscar a verdade. Por amor ou pela dor, né? Então, geralmente, o incompetente consciente, ele vem pela dor. É pelo sacrifício, pela amargura, pela depressão, pela quebradeira, geralmente é por isso, né? Então, o competente inconsciente, o incompetente consciente, ele já entendeu que ele precisa mudar, e aí ele vai buscar, né? Eu quero fazer só a gente está fazendo o evento, né? Nós somos embaixadores do Método CIS aqui em Santo Ângelo, a Su e eu. E a gente está fazendo lá no CDL. Não é um evento do CDL, é um evento que nós estamos fazendo lá no CDL. Entendi. Né? Então, às vezes acaba confundindo, porque eu acabo acumulando alguns personagens, né? Eu vou dizer que até eu entendi, tá? Que era via CDL, exato. Mas então... Não é via CDL, ele é um evento independente, que a gente é embaixador e que a gente faz muito pelo amor, né? Sim. Esse é um processo que nós passamos na nossa vida, e eu fui completamente incompetente e inconsciente para dentro desse processo. Eu fui rebocado por o método CIS por alguém muito mais inteligente do que eu, né? Então, a palavra já nos ensina que a mulher sábia edifica a casa, né? E nesse momento a Su falava, não, eu vou fazer. Eu falei, não vou fazer nada e tal. E aí ela falou, eu vou ir para esse curso aqui. Ela queria fazer o coach, né? E eu era preconceituoso com coach. Era um idiota, como tem muitos por aí. E aí que não entendem o que é um coach. Vem uma ou outra bobagem que alguns falam na internet e nomeiam aquilo como um coach. O coach é um profissional extremamente qualificado que salva vidas, né, que usa metodologias de terapia, de psicologia, a maiêutica socrática, enfim, dezenas de ferramentas para salvar vidas e salvar negócios, né? E a diferença do coach, vou falar um pouquinho de coach integral sistêmico. O coach, hoje nos Estados Unidos, cada 5 empresários, 3 têm coach. Né? É uma matéria ensinada em Harvard, no MIT, em Boston, enfim, em Massachusetts, né? E nas maiores universidades do mundo ensinam coach, né?
Então, assim, o cara falar mal de coach, ele tá falando realmente porque ele não sabe o que ele tá falando. E aí, quais são as diferenças? O que um coach basicamente faz? Ele identifica o teu estado atual e o teu estado desejado. E ele traça um plano de metas e ações para que você saia do estado atual para o estado desejado. Simples assim, né? E quando a gente vê pessoas falando, mas você é um coach. Coach não dá palpite, coach não dá conselho, coach trabalha aqui, ó, no 1 a 1. Não, coach não tá no palco. Quem tá no palco é um palestrante, é um speaker, é alguém que está ensinando alguma coisa. O coach, o papel do coach não é ensinar ninguém. Então, se você quer alguém para tua empresa, você contrata um advisor, contrata um conselheiro, contrata um consultor. O coach, ele vai fazer é extrair de dentro de você a melhor solução. Porque quem conhece melhor o teu negócio do que você? Ninguém conhece melhor o teu negócio que você. Então, o papel do coach é esse. E o coach integral sistêmico, ele tá... O que é? O coach é isso. Sair do estado atual para o estado desejado, através de planos de metas e ações. O integral é integrando razão e emoção no mesmo sentido, no mesmo objetivo. Rafa, só um pouquinho. O que diferencia também de um coach normal, né? Essa é a diferença. Essa é a nossa metodologia, né? Que diferencia o coach tradicional. O coach tradicional pega daqui e leva para cá. O coach integral sistêmico, ele usa a razão e a emoção. A razão e a emoção. Completo, assim, ele é muito mais profundo. Ele é muito mais profundo, porque ele mexe na parte emocional. O coach tradicional não mexe na parte emocional. Ele traça muito mais cognitivo. E o integral, ele trabalha integrando as duas partes, quebrando crenças, quebrando essas travas emocionais para que você consiga atingir as suas metas. E o que é o sistêmico? É de uma forma sistêmica. Nós consideramos que existem 11 pilares na vida. Então, não adianta eu focar no meu profissional e vai realizar o teu profissional com maestria, só que aí eu estou dedicando 14, 15, 16 horas por dia, estou deixando os meus filhos abandonados, estou deixando meu casamento, perdendo meu casamento, né? perdendo a minha saúde. E hoje o que a gente mais vê no meio empresarial é grandes homens de negócio fluindo, voando, com alta competência profissional, mas com a espiritualidade zero, com a saúde abalada, perdendo os filhos, perdendo a família, perdendo os filhos aí para essas modernidades que estão se apresentando aí, me fugiu o termo agora, essas que estão roubando os nossos filhos de nós, né? E até para traficantes, né? Isso já vem há muito tempo. E porque eles têm parênteses aqui, né? A gente tem uma frase que fala assim, que nenhum lugar fica vazio, né? Ou você como pai, né? Como se posiciona, ou mãe se preenche, ou alguém, ou alguma coisa vai preencher. Não existem espaços vazios. Então, o coach integral sistêmico é isso. Fazendo com que você viva a plenitude em todas as áreas da tua vida. Às vezes, tu vai precisar dar um pouco mais de foco no lugar. Tudo que você foca, expande. Então, você dá um pouco mais de foco no lugar, recua, vai para o outro, fazendo. Quem tenta não faz. Essa integralidade. Fazendo essa integralidade. Perfeito. É isso que quer dizer coach integral sistêmico. Sabe que a minha dúvida era porque eu já fiz um processo de coaching. Quando eu voltei de Porto Alegre para Santo Ângelo, fui abrir meu negócio. Antes de eu abrir meu negócio, eu fiz um processo de coaching que para mim foi primordial para minha tomada de decisões, assim, a partir daquela virada de chave, né, daquela ficha que cai, não, agora serei outro tipo de empreendedora. Então, agora vamos trabalhar para isso. E foi, assim, ó, sensacional. E agora eu entendi o porquê do sistêmico, né? Porque faz muito sentido. Mas o que as pessoas que vão participar desse evento agora, nesses 3 dias, podem esperar? Dani, deixa eu só complementar uma frase que o Rafa comentou ali. Oi. Primeiro, começou em nós, né? Esse processo. Então, vai muito assim. O que é inteligência emocional? Como que tu tem consciência que tu precisa participar de um processo desse, né? Muitas vezes tu não tem consciência. Eu não preciso dessas coisas. Como? A inteligência emocional, o que é? É você extrair o melhor de você e conseguir extrair o melhor da outra pessoa. Isso é inteligência emocional. E quando tu vê que o teu casamento tá abalado, quando tu vê que a tua empresa tá abalada, teus funcionários, tu não consegue ter um bom relacionamento, uma comunicação mais assertiva, né? Quando tu tá vendo que tu não tá emocionalmente saudável, né? Eu acho que aí tu precisa ter essa consciência de que você precisa buscar algo.
e alguma coisa que às vezes sozinho tu não consegue. Na verdade, geralmente tu não consegue sozinho. Tu precisa buscar fora. E então, vem o método CIS, né? Então, eu entrei no método CIS para realmente me qualificar, né, como profissional, mas eu entendi que nós, como casal, precisávamos participar, né? Porque muitas vezes, como o Rafa falou, tá bem na empresa, tá bem, mas em casa como tá? Porque nós somos um ser humano, Exato. né? Não tem como tu separar, né? Então, muitas vezes em casa não tá bem e, consequentemente, isso vai refletir no teu trabalho e assim vice-versa, né? Então, o Rafa falou, foi rebocado, porque a gente fala, tem esse termo, né? Então, que eu comprei para ele o método CIS. Sem eu saber. E nós fizemos a modalidade global, justamente, que é o CIS Cidade, igual essa que vai ter aqui. E nós dois fomos, então, como casal, né? O empreendedor, pais, enfim, na nossa integralidade sistêmica, né? Todo. Fomos, então, fazer o método CIS. E lá nós começamos a ter consciência de muitas áreas da nossa vida que nós achávamos que estava tudo bem. Uhum. Porque nós somos cristãos, né? E nós já tínhamos uma célula em casa onde a gente recebia e falava da palavra de Deus para as outras pessoas. Então, a gente achava que só aquilo já bastava. Já estávamos aperfeiçoados como um ser humano. E lá a gente viu muitas lacunas. Uhum. Então, nós estávamos sendo incompetente, inconsciente. Nós não tínhamos noção de o quanto nós poderíamos melhorar ainda mais. Sim. E foi aí que começou uma longa jornada, que eu digo, nós falamos, né? Que ela não termina. Ela não termina, porque se tu parar, tu é levado pela maré. Sim. Tu é levado pelo mundo. Pelo pensamento, enfim, pelo automático, por tudo. Então, E a aprendizagem é eterna, né? é eterna. É eterna. Então- E o ecossistema, ele sempre vence. Sim. O ecossistema sempre vence. Tem Então, que estar sempre se ele tá sempre, posicionando, né? tem que estar sempre, tem que estar sendo sempre muito intencional Sim. naquilo que você vai Sim. fazer. Né? Isso que a Su falou foi tremendo, porque a gente viu lugares, pessoas e conhecimentos. É a mudança da metanoia. Então, a gente passou a ver coisas que a gente não tinha noção de que existiam e que o que nós vivíamos era disfuncional. Só que nós estávamos na zona de conforto, Sim, achando que aquilo sim. tá tudo certo, é assim mesmo. É a diferença entre o comum e o normal. Sim. Então, O ordinário e o extraordinário. aquilo Enfim. que a gente vive é comum, mas não é normal. Sim. Não é Sim. normal. Você precisa diferenciar o comum do normal. Rafa, agora são 13h48, eu vou chamar mais um intervalo e na volta a gente fala mais do método CIS e fala também um pouquinho da campanha do CDL, pode ser? Pode ser. Então a gente vai agora para o nosso intervalo, no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre liderança ainda, sobre desenvolvimento regional da campanha Acreditar Muda Tudo e do método CIS, que vai acontecer agora no dia 5, 6 e 7 de agosto, para a gente refletir aí sobre as pequenas mudanças de atitude que podem produzir grandes transformações na nossa vida pessoal e profissional. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Conheça os projetos contemplados pelo Fundo Social 2026 da Sicredi União Rio Grande do Sul Espírito Santo. A iniciativa de desenvolvimento regional que acontece anualmente, neste ano destinou 3,3 milhões de reais para ações que promovem cultura, saúde, educação, esporte, meio ambiente e segurança. Confira as instituições contempladas em sicredi.com.br/união-RSES/Fundo Social. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Corsã, saneamento além do que se vê. Por trás da água que chega à sua casa, existe tecnologia trabalhando todos os dias. O Centro de Operações Integradas da Corsã monitora, em tempo real, estações de tratamento, reservatórios, bombas e redes em 317 municípios. Com inteligência operacional, alterações no sistema podem ser identificadas antes de afetar a população. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões.
Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h53, estamos de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou recebendo o Rafael e a Suane Pipe aqui nos estúdios. E a gente está conversando sobre o comportamento humano e o quanto que isso impacta na nossa vida pessoal e profissional. Porque no dia 5, 6 e 7 agora, a gente vai ter aqui na cidade um evento ali no CDL sobre o método CIS. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora, para que vocês entendam e participem. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Bom, eu queria, assim, tinha muitas outras perguntas, então já quero deixar claro aqui que já fica o convite pra gente fazer uma outra hora de cafezinho, porque eu tinha coisa pra conversar com vocês, tá? Mas hoje, assim, o tempo passou bem rápido. Eu quero entender um pouquinho como é que funciona, como é que vai funcionar no dia lá e como é que as pessoas podem fazer para se inscrever e participarem lá deste evento nesses 3 dias. Bom, o método CIS, ele funciona de forma global. Como é que é isso? Ele é um treinamento que vai acontecer presencialmente no Rio de Janeiro. Paulo Vieira vai dar o treinamento, que é o criador do método. Vai dar lá no Rio de Janeiro. Ele vai ser transmitido online, ao vivo, para nós aqui. E nós temos dentro da sede CDL ali um local todo adequado para receber os alunos com monitores, né, com transformadores, que a gente chama, são os monitores, que ajudam a fazer as ferramentas, que interagem nas ferramentas. Então, tudo que acontece lá, acontece também aqui. Então, as pessoas falam, eu quero fazer, mas eu quero fazer ao vivo. Os 2 primeiros que nós fizemos desse formato, global. E tivemos uma transformação tremenda. E entramos de cabeça nesse processo, né? E ao longo do caminho a gente começou depois indo para os presenciais e eu me tornei um mentorado do Paulo Vieira. Hoje eu sou mentorado do Paulo Vieira no Black Belt, que é o nível máximo de mentoria dele, onde a gente tem acesso a ele, a gente está junto com ele. Nos tornamos amigos, né? Nesse meio tempo, já estou há 3 anos com ele lá. Que privilégio, né? É um privilégio. O Paulo realmente é uma pessoa extraordinária e a gente veste a camisa dele, defende ele por saber do propósito, da transformação que ele promove na vida das pessoas através do método CIS. Né? Então, o método CIS hoje é o maior curso de inteligência emocional do mundo. O Paulo hoje, para mim, é o maior coach do mundo. Alguns discutem aí entre o Tony Robbins e ele, mas muita gente que vem do Tony Robbins para ele diz que é incomparável, porque ele tem coisas a mais que o Tony não traz. E ele é tremendo. Ele e a Camila são pessoas extraordinárias que a gente ama. E por isso que a gente defende, por isso que a gente se tornou um embaixador. E eles realmente fazem o que pregam, o que ensinam, né? Importante. São muito verdadeiros. Então aqui o método CIS, o link ainda está disponível, amor? Sim, para se inscrever lá no Instagram de vocês, né? Isso, Suane Pipe ou Rafael... Pipe, @mastercoach. Pipe Mastercoach, tá lá no link da bio.
A pessoa pode escrever e pode também nos chamar no direct ali, se tiver alguma dúvida, alguma informação. Tudo certo. Faz parte do ao vivo, né? Agora a gente tem um bloco novo aqui no cafezinho, que é o café sem açúcar, tá? Queria que vocês falassem uma verdade sobre empreendedorismo, liderança ou desenvolvimento humano que as pessoas não gostam de ouvir, mas que é indispensável, assim, quase que numa palavra. Orgulho. Boa. Eu ia dizer ego, mas é bem parecido. Ego é uma forma de orgulho. O orgulho se manifesta de várias formas. Boa, Rafa. Su, pra ti agora, que é o contrário, tá? Na verdade, assim, café frio, tá? O que mais esfria o crescimento de uma empresa ou de desenvolvimento de uma pessoa? Orgulho. A gente vai acabar caindo aí, né? Só dentro da nossa mentoria, só existe uma coisa que verdadeiramente quebra uma empresa, que destrói um casamento, que aniquila uma pessoa. É orgulho. Não, mas é isso não. É orgulho. Falta de humildade. Existem pelo menos 26 formas de que o orgulho se manifesta. O ego é uma delas. O ego é uma delas. Boa. Prepotência, arrogância, medo é orgulho. Então, assim, o orgulho ele é a fonte de todo mal. Sim. O orgulho, e aí baseado na espiritualidade, ele é a maior aliança com o inimigo. Então, se tu está aliançado com o inimigo, tu está do lado errado. Tem um versículo, como nós somos cristãos, né? A gente vive muito isso. Tem um versículo que fala assim, que Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Né? Então, é uma coisa já que é uma filosofia, não, uma verdade já que a gente acaba vivendo também diariamente, né? Agora, quase indo para o nosso final, eu queria que a gente falasse rapidinho, para fechar, sobre a campanha do CDL Acreditar Muda Tudo, que vem muito ao encontro dessa promoção que vocês estão fazendo desse evento, né? Que é para acreditar mesmo e quebrar crenças, enfim. Se uma pessoa daqui 10 anos, tá? Daqui 10 anos que esteja assistindo a nossa entrevista de hoje, né? Que mensagem vocês gostariam que ela tivesse percebendo de Santo Ângelo, né? Qual legado vocês entendem que as pessoas vão receber dessa Santo Ângelo que a gente está querendo construir hoje? Que alguém, em algum momento, decidiu mostrar que acreditar muda tudo e as pessoas creram nisso, internalizaram isso como uma crença e fizeram a diferença para que aquela pessoa daqui 10 anos esteja vivendo uma vida muito melhor, numa cidade muito melhor e que isso foi uma semente plantada, né? Melhor época de plantar uma árvore é 10 anos atrás. Né? É verdade. Tem uma frase que eu vi de uma palestra aqui em Santo Ângelo que ele fala assim, as pessoas acham que são filhos de Santo Ângelo. Mas o filho é aquele que recebe do pai, que quer tudo do pai. Mas, na verdade, nós temos que se portar como pais de Santo Ângelo. Aqueles que fazem acontecer. Aqueles que trabalham, que são provedores, se sentem responsáveis e pertencentes. Né? Então, você, nós, como sociedade, temos o dever, né? De acreditar que acreditar muda tudo. Né? Olhar com outros olhos, e isso começa aí, na mudança da mentalidade. Exato. Né? Tu mudar a mentalidade, as tuas lentes de como tu tá olhando para a tua cidade. Né? Então, eu acredito essa campanha do CDL, assim, ela veio numa boa hora. Numa boa hora. E, assim, quando tu começa a olhar nessa outra perspectiva, tu começa a ver como tem aberto o comércio. Como tem vindo novas lojas, como tem mudado, desde o cinema. Nossa, a gente tem ido toda semana no cinema, o cinema sempre cheio, sabe? Tem inovado, opções, como tem inovado, como os empresários têm investido e têm inovado em Santo Ângelo. Que legal. Que legal. E claro, ninguém tapa o sol com a peneira. A gente vive aqui, a gente vive no Rio Grande do Sul, a gente vive no Brasil. Então, assim, tá todo mundo passando por uma crise. Sim. Não é Santo Ângelo, tá todo mundo passando por uma crise.
Nós estamos com 90% das pessoas negativadas. Não é inadimplentes, é negativadas. A gente sabe dos problemas, né? Só que não adianta a gente ficar pendurado neles, né? E aí tu vai fazer o quê? Vai ficar reclamando? Tudo aquilo que foca expande, né? Que o Rafa falou, né? Então... Uma frase que me veio agora pro teu cafezinho frio é crítica. Crítica. No momento que você só critica e não traz a solução, não se dedica a fazer a diferença, você se exime do problema e joga o problema pro outro. Crítico, sempre eu fiz um vídeo aí, crítico para mim é uma diarreia verbal, que você gospe fora tudo aquilo que você tem sem responsabilidade nenhuma com o outro. Quando eu aconselho o outro, eu tô tendo responsabilidade naquilo que eu tô dizendo, eu tô trazendo uma intenção verdadeira de melhorar. Agora, quando eu só critico... E assumo o meu papel, né? Porque, afinal de contas, somos todos moradores, e uma coisa que você vai aprender extraordinariamente, dentro do Método CIS, autorresponsabilidade. É um dos livros mais vendidos do Paulo Vieira. Foi ele quem cunhou esse nome, autorresponsabilidade. Uma das características é você é o único responsável pela vida que tem levado. Então para de achar que o problema é o teu pai, é tua mãe, é o prefeito, é não sei quem, porque é o vereador, porque você é o problema. Tenha ciência que você é o problema. Tinha que a câmera. Você é o problema. Você é o problema da tua vida. E também a solução. E também a solução. No momento que você parar de reclamar, internalizar isso e entender que você precisa mudar as tuas crenças para ter novos resultados, porque ninguém muda ninguém. Primeiro você muda e aí o teu entorno passa a mudar através da tua mudança. Um termo bem legal em inglês que é o accountability, né? Que vem ao encontro dessa autorresponsabilidade. Gente, são 14h03. Eu, assim, queria ficar um tempão ainda aqui conversando. Que conversa boa. Obrigada pela presença. Já fica aqui o convite, tá? Pra gente fazer um outro cafezinho com muito mais do que a gente falou hoje. Dani, para encerrar, por favor, né, porque eu sei que a gente tá com o tempo estourado, queria deixar essa frase, então, que decisões mudam destinos. Às vezes são pequenas decisões. E aqui Santo Ângelo está recebendo uma oportunidade de receber o método CIS. É o único método CIS, eu acredito, em Santo Ângelo esse ano, né? Porque a gente não tem programação de fazer até o final do ano, né? Então, assim, é uma pequena decisão, uma pequena programação financeira, que daqui a pouco a gente sabe como a situação financeira, mas daqui a pouco vai ser essa virada de chave que você precisa, que as pessoas precisam. Então, assim, decisões mudam destinos. Então, que você decida, quem está escutando, né? Decida investir num treinamento, num algo novo, para que você crie uma mentalidade nova e você venha ver também a vida de uma maneira diferente e fazer a diferença na tua casa e também na sociedade que convive. Então, fica aí o nosso convite para estar conosco, né, no dia 5 a 7. 6 e 7 de agosto. É uma imersão. É investimento em conhecimento. E conhecimento abre caminho. É o valor de uma pizza por mês para definir até quando você vai se permitir viver a vida que você está vivendo. Boa. Conhecimento abre caminho, mas são as escolhas, as atitudes e a disposição para evoluir que transformam o conhecimento em resultado. Hoje a gente conversou sobre empresas que atravessam gerações, inteligência emocional, liderança, desenvolvimento humano, mas acima de tudo falamos sobre a importância de acreditar no potencial das pessoas e da nossa cidade. Meu agradecimento mais uma vez aqui ao Rafael Pipe e a Suane Pipe pela presença, pela boa conversa. Meu agradecimento também aos parceiros do Cafezinho, Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo, e o reforço que Santo Ângelo recebe nos dias 5, 6 e 7 de agosto a edição do Método CIS, treinamento voltado ao desenvolvimento pessoal e à inteligência emocional, realizado aqui no CDL em Santo Ângelo, em formato online ao vivo, com transmissão conduzida por Paulo Vieira. Inscrições podem ser feitas pelas redes sociais, @RafaelBPipe e @SuanePipe. Isso? Rafael Pipe Master Coach, é o outro @ que tem lá. Isso. Mas vão achar fácil, né? Procura lá Rafael Pipe, Suane Pipe, que vocês vão achar, tá lá no link da bio. Uma excelente semana a todos, obrigada pela audiência, um beijo no coração, até amanhã com mais um cafezinho. Tchau, tchau.